Boa noite, amigos. Estou aqui gravando um vídeo rápido, porque é noite, eu estou segurando o celular com a mão para fazer a gravação. Estou no sítio aqui, vim visitar minha mãe e começo o ano, né, com esperança de que ela se recupere de uma pneumonia, devido aos 95 anos. Nesses dias que estive aqui, ela deu uma melhorada. Isso é bom. Estou feliz por isto. E quero falar um pouco, né? Nós estamos aí começando 2026 e temos o primeiro contraste, né, de desestabilização mundial com a invasão da Venezuela. Eu digo desestabilização porque os ataques vinham ocorrendo, né, a barcos e coisas, e as pessoas estavam morrendo ali nos barcos, né? E a gente não sabe sabemos se eram traficantes realmente. Bem, existem leis específicas referentes a essas coisas. Assim como a polícia não pode sair atirando de qualquer maneira, né? A não ser que haja ataque dos bandidos. Bem, mas isso é um ponto que temos o olhar crítico em relação a isso, que é normal. Mas agora os Estados Unidos invadiu a Venezuela, atacou, bombardeou e prendeu o Maduro e a esposa dele. Assim, dentro do ponto de vista legal dos acordos internacionais, com leis internacionais a respeito de países invadirem os outros, existem certos limites a serem que permitem, né, a invasão ou não. Nesse caso, legalmente, dentro do meu ponto de vista, eu estou com os outros, né? Eu acho que não deveriam invadir, mas já que invadiram, eu eu não tenho uma posição de combate direto com relação a isso, porque nem quero me meter muito, mas a gente segue a lei, né? Prenderam o Maduro. Eu não sou muito a favor, nunca fui, né, do Maduro ficar no poder, devido às consequências para o povo da Venezuela, né? Uma pessoa com sã consciência, com consciência muito forte a respeito da realidade, teria saído do governo para poupar a população, né? Porque houve uma saída de muitos venezuelanos, o país ficou passando fome devido às sanções econômicas. Agora, dentro do ponto de vista de que a realidade é uma normalidade, e essa normalidade é tida como a normalidade, nós vamos seguindo. E para o povo da Venezuela, acredito que sem o Maduro, obviamente, né? Maduro saindo, a Venezuela vai melhorar muito, porque vai ter apoio internacional, abertura. Então vejo em qualquer ditador no mundo o egoísmo humano, né? A sede pelo poder para conseguir se manter. E as pessoas acabam não ficando no poder somente para fazer pelo povo, que realmente seria contraditório você acreditar que o Maduro está no poder para fazer pelo povo da Venezuela, já que
o contraditório é claro, né? É evidente, está aí à vista de todos. Então, os países, as pessoas europeias e dos Estados Unidos têm uma posição muito clara. Nós, na América Latina, em relação a essa questão dos Estados Unidos, nós somos um pouco mais moderados, porque por relações que é inteligível, é fácil de se entender, inteligíveis, são fáceis de entender. Nós temos que ser politizados e fazer política e abrir mão de... Política, você abre sempre mão de valores para poder obter algum resultado favorável, já que, em geral, as forças contrárias às populações existem em quase todos os países do mundo, na maioria absoluta. Então, certos valores são realmente divergentes, né, em relação à humanização, né, o conceito de que você vai evoluir e seguir evoluindo e melhorando. A história mostra seres humanos degenerados dominando o cenário, todo o cenário da história, do início até hoje, nos nossos dias. Claro, é evidente que nos últimos séculos houve 2 séculos e pouco, houve uma evolução muito grande. A gente poderia colocar o Renascimento, mas os direitos sociais não existiam, né? O povo não tinha direitos, que chamamos de direitos sociais. Quem tinha direitos era a nobreza e a burguesia e a igreja. Estes detinham a lei. E tanto é que o Congresso, por exemplo, da Inglaterra, da Alemanha, da França principalmente, dos países todos, mas vou citar aqui a França, porque houve a Revolução Francesa. O Congresso era mantido por 3 setores, que é a nobreza, a burguesia e a igreja, dividido em frações muito iguais, né? Um terço e mais um pouco para para cada grupo, e sendo que nós tínhamos a igreja na França ganhando 10% da arrecadação de tudo que era produzido na França. Os outros 2, a burguesia e a nobreza, a nobreza, obviamente, eles eram donos do poder, eles recebiam. A burguesia era relativo a mercado, né? Eles garantiam a parte de tributos e garantiam o livre comércio interior e exterior para o capital. Sempre foi assim. O capital, né, o dinheiro, os comerciantes e os nobres. Mesmo quando se falava em Egito, assírios, caldeus, sumérios, em todos os países, na Índia, né, e China, as coisas aconteciam dessa forma. Eu costumo, não vou agora polemizar ou polarizar em relação ao entendimento do que é ser humano, humanizar, evoluir, trazer igualdade. Não há como evoluir e nos humanizar sem igualdade. Isso
precisa estar claro e evidente a cada um de vocês. Não dá para nos humanizarmos se não houver igualdade e inclusão social de todos os povos em relação à distribuição daquilo que é produzido. Eu estou falando de igualdade relativa, de se chegar a um nível em que não haja insuficiência para ninguém. Ou nós temos isto como alvo, ou nós estaremos acovardados. E não acovardados, cúmplices. Porque tem grande parte da população mundial que é cúmplice da desigualdade e cúmplice em relação ao sofrimento humano. E eu acredito que a maioria nem tem consciência disso. Faz porque acha que alguns setores são melhores do que os outros, mas não percebem a realidade mais ampla que define a própria desigualdade e a pobreza daqueles que apoiam. A dificuldade em obter ganhos e que as liberte das dificuldades. E, por outro lado, quando você fala em desigualdade, nós temos a parte que humaniza, que seria por meio da educação. A desigualdade acabar, esse nível de desigualdade, ficar todo mundo na classe média, então com liberdade para comprar as coisas mensalmente, precisar de roupa, calçados, remédio, tudo, ter tudo. Imediatamente teve um problema, está lá o dinheiro e fazer. Isso é direito social. Eu estou lendo um livro do Karl Marx sobre a questão judaica. É um diálogo, ele faz uma análise crítica e, por um lado, a crítica é positiva em relação ao que o Bruno Bauer está falando a respeito do problema judaico em relação a... Eles estavam de olho na França, né? Eles estão se referindo mais à França e à Inglaterra e aos Estados Unidos, que já tinham mudado de nível. Então, ele faz a crítica entre a religião e os problemas da religião, de querer se firmar como capacitadoras, donas da verdade, capacitadoras de algo que a religião não tem nenhum programa de evolutivo para a sociedade. Não existe nenhum programa definido, claro, que você observando perceba que a igreja vai chegar, evoluir a Terra. E nem as igrejas, religiões de uma forma geral, e nem a questão das relações sociais, você tem novos métodos para trazer relações melhores entre os seres humanos, modificações gerais em comportamento, né? Através de metodologias. Não existe isso. Existem, dentro de padrões de proteger as pessoas, e nisto as religiões são muito importantes, mas as religiões se colocam em dependência, em trazer a dependência das pessoas para a religião sem elas terem a capacidade para trazer evolução de relacionamentos e solução financeira, nada disso. As religiões não têm isso. Então,
É, a, a crítica ali é relativa aos judeus, mas ela se estende aos cristãos e, e ele é muito elegante, muito discreto, ele não bate, ele não é político dentro do ponto de vista daquele que vai combater para alcançar benefícios para as populações, como os políticos fazem, brigam, né? Brigam por setores. Uns brigam pelos ricos, para que os ricos fiquem com os benefícios todos, e outros brigam pelos pobres. Só existem esses dois setores. Uns que brigam para a manutenção do status quo. O que é o status? O estado, a situação, o status quo. Quo é por meio das leis e status é o estado das coisas que está acontecendo. Por isso é o status quo. A lei produzindo, a lei existente que produz ainda e gera ainda impedimentos para a libertação dos povos da pobreza, da desigualdade e, e de ser classe média baixa. Ser classe média baixa, para a maioria dos que são classe média baixa e os que estão um pouquinho acima, nós consideramos isso pobreza. Classe média baixa, porque você tem medo daquilo. Todos têm medo, as pessoas que trabalham. Então, quando você fala nisso, você está falando que existem outras coisas melhores para se conseguir. Então, existia a crítica que eles queriam, judeus queriam ter parte nas resoluções e eles não têm nenhum preparo para isso, enquanto que os políticos têm preparos ou para impedir a evolução ou para evoluir os seres humanos. Governantes e os legislativos, né, dos países. É essa a questão. Então, esse livro é muito forte em relação a isso. Ele não é forte dentro do sentido, porque é um livro para você ir estudando, ele é repetitivo, mas ele esclarece. Estavam num ponto, 1840 e poucos, quando ele escreveu o livrinho, o Bruno Bauer, e o Marx estava fazendo uma análise do que ele escreveu e tinha uma parte que ele criticava. Na verdade, esse livrinho, A Questão Judaica, é um livro do Bruno Bauer. E o Marx escreve e assina Karl Marx para a questão judaica, porque ele faz análise crítica dos textos do Bruno Bauer. Então, nós estamos nessa época da Revolução. Antes, em 1889, foi escrito a primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos de forma bastante ampla, bastante mesmo. Aí são muitos artigos e eu dei uma estudada nos artigos. Aí depois tem, em 91, né, a primeira Constituição, mas essa Constituição, ela coloca os votos universais, eles retiram todos os bens da igreja, passam para o Estado e passam a remunerar os sacerdotes e colocarem eles como
é, porque tiraram os bens e eles recebiam então uma remuneração para ser sacerdotes e passam a ser dependentes do Estado. Foi uma posição para a época, porque eles tiraram todos os templos, todas as fazendas, todas as propriedades que a igreja tinha, era muita coisa. Eles tinham um exército. O bispo Richelieu, livro que eu li do Voltaire, por exemplo, ele fala a respeito do bispo. E ele fala que ele tinha um exército grande. Esse exército, ele ia junto com os coletores de impostos para fazer as arrecadações nas regiões. Imagina, que festa, né? O Voltaire faz muitas outras críticas, né? Que eles tomavam propriedades, esperavam as pessoas morrer, se apoderavam, ou matavam a família toda e tomava tudo. Isso não é uma coisa assim de você se assustar, não. Se você for ver na história, os judeus falam a mesma coisa e os gregos falam a mesma coisa, que os sacerdotes faziam isso. Os profetas falavam isso, né, no judaísmo. Então, isso não é novidade, isso sempre aconteceu. Na Roma Antiga era assim. Eu li um livro do Jerônimo, né, São Jerônimo, que ele queria ser o bispo primaz e ele desistiu, porque as pessoas faziam bacanais, contratando com o dinheiro dos dízimos e ofertas, mulheres prostitutas e homens prostitutos para participar. E transavam homem com homem, mulher com mulher, todo mundo junto em grandes salões. E aí ele desistiu, né? Ele falou, eu não vou participar disso. E vai embora para Belém e abre mosteiros em Belém com a Ana, que era personagem ali, que era uma mulher milionária, super milionária, que ajudou a fazer os mosteiros e se tornou uma monja, né? E ele também. Bem, não estou aqui falando, estou perdendo tempo falando dessas coisas, porque isso aí é coisa que você vai estudando e vai fazendo análise, né? Mas, então, eu falei da corrupção da Igreja Católica na época, e com base em afirmações, tanto que eles tiraram o poder da Igreja, deixando-as reféns do Estado. E os judeus ali estavam se queixando porque queriam, na época pós-revolução, depois da parte do Napoleão, né, quando ele foi um ditador e tal, e os sobrinhos dele. Então, o que acontece? Nesse caso, nós vamos vendo repetições, e aí, na história de imperialismo, né, ou seja, imperialismo romano, imperialismo dos assírios, imperialismo do Egito e de outros países da época, e mesmo dos gregos, cidades tomavam, né, uma das outras, faziam escravos. Os gregos tinham mais escravos nas cidades do que cidadãos. Então, você vê como era o problema. Era uma coisa horrível, né? E não existia nenhum programa de divisão de renda, de coisa ampla para produção, para não ter pobreza, para não ter nada disso. Nunca houve um programa mesmo. Passou a existir, como eu falei, na Revolução Francesa, quando se fez a Declaração dos Direitos, incluindo os homens, deixando a mulher de fora, e deixando os judeus de fora, e os cristãos tendo alguns direitos.
tudo é um processo histórico, claro, né? Você percebe ali que as dificuldades para fazer. Robespierre, que ele narra a Revolução inteira, e eu ainda não li, né? Eu vou ler esse livro, são vários tomos, né? Então talvez ler alguma parte para saber com mais clareza o que houve ali. Ele acaba na guilhotina também. Na verdade, foi uma coisa de bárbaros, né? A Revolução. Mas que acabou trazendo a democracia. E não havia uma Constituição, que foi feita 2 anos depois, e eu já li uma vez essa Constituição, li a Constituição anterior da França, que eu não sei, não me lembro quando ela foi escrita, mas eu li porque havia comentários a respeito, né? Então eu fui lá ler. E aí eu quero ler a de 1791, já li agora a Declaração dos Direitos. O que acontece é o seguinte, ali nós estamos falando de Revolução Francesa e direitos. Nós temos leis e a ONU é guardiã, né, dessas normas, as pessoas se reúnem para fazer isso, como existe a Organização Mundial do Comércio, como existe a União Europeia e vários grupos, né, Mercosul, e da ONU ela tem essa lei que foi decidida por uma resolução de todos os países membros, né, relativa a impedir a invasão. Impedir a invasão, mas não impedem golpes de Estado. Maduro está no poder, não se pode dizer que é golpe de Estado, mas sabe-se que é uma armação nos votos, né? Eu sou contrário à posição do Maduro, mas também pela resolução, na forma de leis, os países estão impedidos de invadir. Invadiram, tiraram do Maduro. Maduro já esteve diante do juiz para averiguação de ser ele mesmo, né? E ele vai ter uma próxima audiência da justiça, vai ficar preso lá, ele e a mulher, em março, e aí vai começar o desenrolar do processo para dizer se ele é narcotraficante ou não, chefe de um cartel. Isso aí, eu não posso afirmar nada, mas eu acho que ele não tem necessidade de ser chefe de cartel, a não ser por obrigação política, né? Assim, de conter grupos, né? Ter apoio de todos os lados, coisas desse tipo. Política é assim. A gente vê aqui no Brasil que políticos buscam apoio do crime, né? E toleram o crime e seguem recebendo apoio de comunidades que são dominadas pelo crime, e aí conseguem votos e mantêm uma estabilidade política. Bem, não vou fazer análise aqui de pensadores em cima da situação, porque a situação é uma anomalia permanente, né? Então, sem o Maduro, a Venezuela vai se tornar livre. E aí, livre, nós precisamos ver qual tipo de liberdade que os Estados Unidos vai gerar ali para o povo da Venezuela. Aí a análise hoje criteriosa é essa. O mundo inteiro tem se levantado aí, Europa, Estados Unidos e outros países, de vários lugares, contra a invasão da Venezuela, justamente porque eles assinaram lá o documento que criou uma lei internacional que proíbe fazer o que os Estados Unidos fez.
É, mas ninguém pode entrar em choque com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o país mais bélico do mundo. A única coisa que se pode fazer é ir na ONU, falar e tentar agora conduzir a situação. Para o povo venezuelano, eu quero dizer que vai ser muito melhor sem o Maduro, se eles colocarem alguém de oposição no poder, como uma transição para voltar à normalidade. Porque se for aliado do Maduro, pode continuar a mesma coisa e é muito perigoso, né? Por exemplo, dificilmente eles vão deixar a vice-presidente do Maduro ficar no poder. É o que a posição que vou dar análise que é possível. Bem, então eu quero colocar aqui, nós estamos nesse aspecto, nós não podemos falar feliz 2026, né? Isso é um ponto muito forte para a direita, porque eles acham que a esquerda defende Maduro. Na verdade, a esquerda não defende totalmente Maduro. Depende o que a ONU definiu. Por exemplo, o Brasil tem problemas, já não apoia a Venezuela desde a entrada do Lula no poder. Houve questões lá, desenrolar histórico, que fez com que o Lula tomasse uma posição de não apoiar o governo do Maduro. E aí nós temos o Daniel Ortega, na Nicarágua, que também o governo brasileiro está não totalmente desalinhado assim no nível, porque internacionalmente existem relações comerciais e tem que existir um equilíbrio. Você não pode sair criando atritos, né? Você tem uma diplomacia. Viver política, nem sempre... A política, às vezes, ela tem a necessidade de se ancorar e esquecer o contraditório, que não chega a ser uma permissividade, é uma questão política parcial por causa do povo dos países e por causa das relações comerciais. E para não ficar também um negócio assustador, né? E nós estamos passando por uma realidade assustadora. Os muçulmanos estão invadindo a Europa com migrações. E eles estão impondo a religião, estão impondo e querendo e avisando que vão invadir a Europa toda e vão dominar e vão ser a religião oficial da Europa vai ser essa anomalia que é a religião muçulmana. A religião muçulmana, todas elas são uma distopia. Não é só a religião muçulmana. O judaísmo foi uma distopia. A religião do Egito era uma distopia clara. A dos assírios lá também. Distopia significa utopia, é uma evolução da humanidade para níveis elevados. E distopia é o inverso. O livro de 1984 de George Orwell fala de uma distopia. Ele estava se baseando ali na Rússia e tal. O regime da Rússia foi uma distopia histórica estúpida. Um erro de trajeto que demonstrou que o poder ditatorial é muito pior do que o poder democrático. O poder democrático, ele traz luta por igualdade social, não e assim mesmo com oposição direta do capital que tenta impedir. O capital tenta impedir. São lideranças capitalistas que tentam impedir a igualdade social.
de aumentos de salário mínimo, de você ter escolas públicas, apoio de saúde, de educação e apoio social para as causas sociais e de igualdade, né? Por meio do aumento do salário mínimo acima da inflação. Porque você só vence a desigualdade por meio do próprio capital, aumentando salários. Então, se você aumenta o mínimo, a inflação é a perda de valor da moeda para os consumidores. Então, houve tanto de inflação, houve 4,3, 4,4 como agora. Houve uma perda de poder aquisitivo para a população nesse valor, nesse percentual. Aí o que se faz? Você reajusta os salários pela inflação de todas as categorias do país. É claro que algumas ganham menos do que esse percentual, porque os salários são altíssimos. Mas não pode haver um aumento menor, porque isso é a lógica, né? Senão você penaliza a população e essa história de que no Brasil mesmo já se congelou salários, já reduziu os salários, e isso é um ato criminoso, entendeu? Porque é pecado se você for religioso, e é pecado, e é maldade. O pecado é uma maldade, né? É um mal injustificável. E aí, no Brasil, nesses últimos 7 anos do governo anterior, não se aumentou o salário mínimo acima da inflação e houve uma perda de 250 a 300 reais no salário de ganhos reais para as populações. O salário mínimo hoje é 1.518 e aí seria 3.036 reais, o dobro. Não seria isso, seria menos. Seria do período. Então, seria 1.800 reais, 1.836 reais. 1.836? 1.800 e pouco. Ou 1.750, por causa de alguns problemas econômicos. E uma ala de economistas de direita ficam dizendo que isso está influenciando o gasto público. Ora, a democracia é uma revolução social, em que você abre mão, você aumenta os direitos sociais para libertar as pessoas. E não há como você acabar a pobreza se você não der aumento acima da inflação para as populações. E as outras possibilidades são remotíssimas, dos próprios capitalistas abrirem mão, porque benefício social é transitório. Você tem que trazer o poder aquisitivo para a forma da lei. Todos os países ajudam os pobres, todos, invariavelmente. Então, os Estados Unidos, agora o governo Trump fez um monte de cortes, aí a balança comercial, o orçamento deles está com déficit, e eles estão fazendo cortes, fizeram cortes. O Brasil está fazendo cortes e desnecessários, porque eles fizeram emendas parlamentares, os parlamentares estão fazendo cortes originário do desvio de verbas públicas para emendas parlamentares, que é o que falta para o governo continuar com esses valores que eles tiraram do orçamento. E além de aumentar os investimentos em novas unidades de saúde, equipamentos e coisas assim.
É por aí. Então, é, não há o que falar. Eu não entendo, as pessoas são cristãs e apoiam as pessoas que não dão aumento acima da inflação para o salário mínimo e nem sequer sabem o que estão fazendo. Porque não se faz nenhuma creche, nada, 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 e eles são cristãos. Eles estão pecando, mas estão pecando sem saber. Pecar sem saber não significa pecado. Não significa que essas pessoas sejam más. Significa que elas não entendem, que elas não têm conhecimento, e se têm, elas apoiam pessoas e não apoiam a população, e têm perdas com isso elas próprias. Esta é a verdade dos fatos. Para a população da Venezuela, sem o Maduro, a Venezuela vai ser muito melhor. Relativo à forma como a coisa vai acontecer, inevitavelmente, me parece, é errado, é a fórmula errada, mas está sendo feita e vai trazer um resultado positivo para a população da Venezuela. Tanto é errado que o povo da Venezuela se levantou, morreram pessoas inocentes no ataque, entendeu? Então, é um país invadindo e tomando o governo e vão governar durante um tempo. Então tem parte do povo que não aceita isso. Talvez a maioria apoie o Nicolás Maduro, porque obviamente, né? Então eu queria deixar isso aqui, que é a minha posição clara. Para entender a realidade, você tem que vasculhar, você não pode deixar a vida te levar. Não tem que deixar a vida te levar. Você tem que ser esclarecido e abrir a tua consciência por meio das informações que, principalmente o jornalismo, por meio da mídia televisiva e da internet, traz as informações diariamente, que são informações que trazem também dentro delas a possibilidade de você ter os dados que vão te fazer ter uma posição política correta. Fora disso, você está andando no escuro e andando de forma errada. Foi o que falaram para mim ao colocar para outras pessoas, e eu assimilei isso, falei, vou verificar. E de lá para cá, quando falavam que se eu falasse alguma coisa, se alguém falasse alguma coisa, sem ter a base realmente para afirmar, que era o que eu fiz muitas vezes, e não nego o fato de ter errado e nas minhas, na minha, assim, ver o sangue pulsar e colocar coisas para fora que não estavam corretas. Hoje eu já não sou assim. Hoje, o que acontece? O que é verdade é que importa. A verdade é a única possibilidade de você se mover contrário às coisas erradas para fazer o que é certo. E não importa a política aí, a posição políticas contrárias. Não importa, você tem a verdade, aquilo que é melhor para as populações do mundo, e você tem que ser a favor disso. Se não for, você está errado. E se você é religioso, e, por exemplo, como o Ocidente é cristão, e você é contrário a isso, você está pecando. E grande parte por exemplo, dos americanos são pecadores contumazes, que têm a maldade sem entender que estão fazendo maldade com as populações oprimidas, ou com os povos oprimidos do mundo.
E aqui no Brasil, em qualquer país da América Latina, é a mesma coisa. É isso aí é que tem que ser entendido. Nada mais do que isso. Boa noite, um abraço a todos.